Mas agora nós compreendemos que a mulher, por não responder da forma que deveria, como está escrito, ela é tentada, recebe essa palavra de afirmação, uma palavra afirmativa, não vai morrer. Pode comer, não vai morrer. Versículo de número 5. Porque o Eterno sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como o Eterno, sabendo o bem e o mal. Isso é interessante, porque além de trazer você não vai morrer, ele traz também uma palavra de sedução. Faça. Pode comer. Por quê? Porque o Eterno sabe. Se você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser como o Eterno, conhecer o bem e conhecer o mal. É aqui que muitos também erram, falham. Nós, muitas vezes, falhamos, erramos por não compreender isso. Além de uma palavra afirmativa, uma palavra de confirmação na dúvida, quando essa palavra de afirmação é lançada por Satanás ou pelos seus enviados, ela não só vem com a palavra afirmativa, mas ela também vem com uma palavra de sedução, uma palavra que traz para Satanás trazer você para ele, vai te trazer como se fosse benefícios. Não, faz, não tem problema, vai te beneficiar nisso, naquilo. A mulher recebeu a mesma palavra, uma palavra de afirmação no meio da sua dúvida. Então, quando você não tem conhecimento pleno, puro e verdadeiro, a palavra de confirmação ela vem para fazer você errar. E nessa palavra de afirmação que você recebe, no momento de dúvida, pode te fazer cair. E além da palavra afirmativa, também vem essa palavra como se tivesse benefícios. E quando na verdade benefício não há nenhum, como aconteceu no caso de Eva. Versículo de número 6. E aqui nós já vamos encerrando para você entender a resposta da pergunta. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Veja que a mulher ouve, na sua dúvida, a palavra de afirmação e seus benefícios, ainda que não haja nenhum. Mas quando se está com dúvida, qualquer palavra de confirmação, você não olha para o que pode dar errado, mas sim para os benefícios que trarão. Somente isso. Então a mulher, na sua dúvida, recebe essa palavra de Satanás, os falsos benefícios, e aí ela vai observar. Veja que ela não olha para o lado ruim da coisa. Ela não olha pelo lado da desobediência, por não dar crédito à palavra do Eterno. Ela vê somente o benefício. E a Bíblia diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Algo interessante que o Eterno revela para nós. Romanos, capítulo 12. Essa é a vontade da mulher. Este é o desejo da mulher. Ela vê que a árvore é boa e ela é agradável. A vontade do Eterno não consiste, ainda que pareça, não consiste na vontade do homem ou da mulher. A mulher disse, é bom e é agradável. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, adquira conhecimento. Saiba o que é e o que não é, para não ter dúvida e cair na tentação de Satanás quando receber uma palavra afirmativa na sua dúvida
e diante dessa palavra observar somente os falsos benefícios que trarão. Do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que a mulher olhou e viu que aquela árvore era boa. E a Bíblia agora está dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, capítulo 12, versículo 2 de Romanos, agradável, capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 6, e agradável aos olhos. Veja que boa e agradável é a vontade do homem e também a vontade do Eterno. Todavia, outro sim, a vontade do homem ou da mulher, ela não é perfeita. O homem faz planos, o homem faz projetos, mas quem pode realizar é o Eterno, ou permitir que seja realizado é o Eterno, se for isso a perfeita vontade dele. O homem pode ter uma vontade boa, pode ter uma vontade agradável, mas jamais será perfeita. Se estiver fora da palavra, jamais será perfeita. A mulher teve uma vontade boa, uma vontade agradável, mas não perfeita. Por quê? Porque ela estava fora da palavra. E o Eterno está dizendo, e a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 12, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. E essa vontade do Eterno, perfeita vontade do Eterno. Veja, e a Bíblia diz assim, versículo de número 6 de Gênesis 3, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ou seja, o desejo da mulher falou alto. E quando o desejo da mulher fala alto, pode ser bom, pode ser agradável, mas quando o desejo do homem ou da mulher se sobressai, a obediência ao que está escrito, à palavra, essa vontade boa e agradável deixa de ser perfeita, ela não chega à perfeição. Então a vontade do homem e da mulher pode ser boa e agradável, mas não será perfeita se não estiver conforme a palavra. Mas qual é a vontade do Eterno? A vontade do Eterno é o que está escrito em 2 Timóteo. Deixa eu encontrar aqui. 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque tudo que é bom e agradável diante do Eterno, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Salvador e porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador, o Eterno e os homens. O ungido, o Machia, o Salvador, homem, o qual se deu a si mesmo o preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Observe, boa, agradável. Boa, agradável também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Mas para se tornar perfeita, você tem que chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, você deve ter a mente renovada. Vamos ler novamente para não ter erro. Capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o seu entendimento humano não é perfeito. Mas quando ele se renova, a buscar o pleno conhecimento da verdade, ele se torna perfeito. Então, a pergunta foi, por que a mulher, quando comeu do fruto, não abriu-se os olhos, mas quando o homem comeu, ambas perceberam que estavam nus, ou seja, os olhos de ambos se abriram. Terminar de explicar o versículo 6. Então,
A vontade é boa, é agradável, mas não chega à perfeição porque está fora da palavra. A vontade do Eterno, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade boa, agradável e a perfeita é que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando o homem chega ao pleno conhecimento da verdade, é a vontade perfeita do Eterno para que ele alcance a salvação. Versículo de número 6, o finalzinho, que diz: a mulher é árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe. Eva ouviu do seu esposo que não poderia comer do fruto. Então Eva sabia, tinha conhecimento, ainda que não fosse pleno, puro e verdadeiro, ou seja, um conhecimento pleno da verdade. Mas agora a pergunta é: por que Adão comeu? Se Adão ouviu do próprio Eterno que não era para comer, porque se comesse haveria consequência de morte. Haveria consequência, a consequência era a morte. Confiança. Essa é a pergunta. Confiança. Confiança. Se você é casado e a sua esposa te serve um prato de comida, te oferece o almoço, vem e te serve o almoço, te serve o almoço. Você não vai olhar para ela e perguntar: tem veneno neste prato? Você não vai perguntar para ela: tem muito sal neste prato? Não. Você simplesmente vai comer. E somente depois de comer é que você vai saber a consequência daquilo que te foi servido. Somente isso. Somente depois que você vai experimentar a consequência daquilo que te foi oferecido. Confiança. Cuidado em quem você confia. Cuidado. Porque a Bíblia diz, claro que a Bíblia fala do homem que confia no seu próprio braço, confia na sua própria força, mas eu quero usar essa palavra. Entenda isso. A Bíblia está falando do homem que confia em si mesmo, no seu próprio conhecimento, na sua própria força, no seu próprio braço. Mas eu quero usar esse texto, que diz, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Eterno: maldito o homem que confia no homem. Essa parte. E a Bíblia dá continuidade dizendo: e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Eterno. Quando o homem confia em si próprio, em si mesmo, ele se afasta do Eterno. Mas o versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias diz: bendito o homem que confia no Eterno e cuja sua esperança é o Eterno. Então a confiança, cuidado, porque traição ela só dói, só machuca, porque ela vem de quem menos esperamos. A traição ela só nos causa dor, sofrimento, porque ela vem de quem nós menos esperamos. Então, Adão comeu do fruto, porque ele confiava em Eva. Adão comeu do fruto porque ele confiava em Eva. E por confiar em Eva, ele falhou. Essa é a minha visão do que nós lemos. Tem tantas pessoas ensinando tantas coisas, mas eu sei que o que está sendo ensinado aqui está servindo para alguém. Está servindo para alguém. Então, quando é Eva, é por não conhecer, não ter o conhecimento pleno, puro e verdadeiro. Ou seja, ela ouviu. Ela ouviu, mas não guardou. Não praticou. Não fez como estava escrito. Então ela acrescentou. Então ela teve dúvida. Na dúvida o diabo entrou. Na dúvida lançou uma afirmação e os seus falsos benefícios. E ela atentou para isso e não viu o mal que poderia causar. Aí a Bíblia diz que, então como se diz, ela jogou fora o que ela aprendeu do seu marido. Ela jogou fora aquilo que ela aprendeu de bom, o que era correto, para abraçar
nos benefícios que Satanás disse para ela que teria se ela comesse do fruto. Porque ela viu que era bom, agradável, porém não foi perfeito. Perdão? Não foi perfeito porque não estava em conformidade à palavra. Versículo de número 7 para encerrar. Adão porque confiou, né? Adão confiou. Poderia ter dado crédito, confiado, mantido a sua esperança no eterno. Mas ele confiou na sua esposa. Confiou de que aquilo que ele ensinou, ela seguiria, ela faria. E não tomaria do fruto que está no meio do jardim. Todavia tomou. Ele confiou nela, porque ele não perguntou que fruto que é esse, de onde vem, de onde você pegou. Não, ele simplesmente comeu. Por confiar. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, por que quando Eva come, nada acontece, mas quando dá para o seu esposo ele come? Porque a Bíblia diz que o eterno é cabeça do homem e o homem é cabeça da mulher. A mulher não foi feita antes do homem, mas o homem foi feito antes da mulher. O homem feito primeiro. Então, e aqui ao analisar no texto, porque quem ouviu da boca do próprio Eterno que não era para comer foi o homem. Quem ensinou a mulher foi o homem. Então, o Eterno passou para o homem passou para a mulher. A mulher não obteve um conhecimento pleno, puro e verdadeiro, caiu. Quando ela cai, o homem, por confiar, cai junto. Quando cai, os olhos se abrem e eles percebem que estavam nus. E eles já estavam nus antes, mas não percebiam. Mas agora, a Bíblia está dizendo, eles perceberam que estavam nus. Simples assim. Depois nós vemos que vem consequências desse erro. Na hora, parece não ter. A Bíblia diz, vocês vão morrer. A consequência é vocês vão morrer. E o Eterno depois vem aplicando consequências individuais, vamos assim dizer, para a serpente, para a mulher e para o homem. Então cuidado. Cuidado por não ter um conhecimento pleno, puro e verdadeiro. Essa é a vontade do Eterno, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que você alcance a salvação por meio de seu Filho, por meio daquele que veio, morreu no madeiro, se entregou, pagou um alto preço, porque você não foi comprado com preço de ouro, com preço de prata, bronze, dólar, euro, libras, não. O seu preço foi preço de sangue e já foi pago no madeiro. Então, ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e confesse que o Filho dele veio a esta terra para te dar uma oportunidade de viver a eternidade ao lado dele. Que você fique com essa palavra. Não fique dando ouvidos a falsos benefícios quando se ouve uma palavra afirmativa nas suas dúvidas. Muitas vezes você está com dúvida, a afirmação vem e te conduz ao erro, te conduz ao pecado, a falhar, a cair. E é muito difícil depois levantar. É muito difícil depois levantar. Fique com essa palavra. A pergunta, então, por que os olhos de Eva foi aberto somente depois, quando Adão também comeu do fruto? Aí está. Ela não tinha um conhecimento pleno, puro e verdadeiro, cedeu à tentação e Adão confiou, comeu do fruto. E os olhos de ambos foram abertos, porque o homem foi feito primeiro e o homem ouviu da boca do próprio Eterno que não era para comer. Espero que eu possa ter ajudado você. Fico com essa palavra no seu coração. Se você gostou, nos acompanhe, curta o vídeo, compartilhe com
quem você quer que ouça essa mensagem, para que ele também tenha cuidado, ou ela também tenha cuidado. Que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente e o seu filho habite no seu coração e que ele possa, de forma extraordinária, abençoar e transformar a sua história e tirar toda a dúvida para que você venha morar na eternidade. Amém?